Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Mais do que tudo. Mais do que o ar que eu respiro. Mais que a próxima batida do meu coração. Contigo eu posso tudo, mas não te quero. Oi, Paulinha, glória a Deus. Seja bem-vinda, minha amada. Que bom que deu tempo de chegar, hein? Mais que a próxima batida do teu coração. Contigo eu posso tudo, mas não te quero pra te usar. Te quero porque eu te amo. Preciso de ti. Oh, aleluia, Jesus. Preciso de ti. Mais do que tudo. Preciso de ti, mais do que tudo. Estava meditando e pensando ao longo da minha vida. E o texto em que o apóstolo Paulo começa a dizer: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. E eu comecei a me lembrar dos meus vales e dos meus montes. E que o caminho ainda era Cristo. Eu não sei quanto a você, mas quando todo mundo se foi, ele estava lá. Quando faltou um recurso, não me faltou a presença. Aleluia. Quando faltou um teto sobre a minha cabeça, o Senhor ainda era o meu refúgio. Quando faltou uma liderança sadia, Ele ainda era o pastor do meu coração. Quando eu estava cercada de inimigos, eu tinha um amigo bem presente, um socorro bem presente na angústia. E assim eu aprendi. Eu posso viver sem qualquer coisa, mas eu não posso viver sem o meu amigo Jesus. Falta 1 minuto. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Mais do que tudo. Preciso de ti. Preciso de ti. Eu ainda tenho fome. Amém? Eita glória. Vocês estão ainda aí, meninas? Cansaram de esperar? Eu não gosto muito de esperar não, viu? Mas... eu não gosto muito de esperar não. Mas é por um propósito bom, né? Uma causa do Senhor. Então, vamos lá, né? Queridas, lindas do meu coração. Eu já quero começar abrindo aqui a palavra em Salmos 18. Quem Paulinha chegou depois, a gente já orou, minha irmã, mas a gente vai depois, né? Tem um tempo aí de oração depois no final da live. Se não pretendo me estender muito, não tomar muito de vocês, não. Tentar ser o mais breve possível, tá? Mas está lá em Salmos 18, versículo 28.
que diz assim: porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Então, assim, essa oração é para a gente abrir esse tempo. Para que o Senhor traga luz sobre tudo, sobre o nosso entendimento, sobre tudo aquilo que está escuro, que precisa da luz do Senhor, que existem trevas dentro de nós ainda. Eu falo trevas no sentido de falta de entendimento suficiente, falta de compreensão suficiente da palavra e da vontade de Deus para as nossas vidas. Eu oro para que o Senhor traga essa luz desse entendimento e que ele venha sobre cada treva de autoconhecimento que precisa ser revelado, de conhecimento de Deus também, para que a gente venha crescer, como diz a palavra, né? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Então, o que é essa live aqui? O que significa essa live? De onde surgiu? Por que eu estou aqui com vocês? Eu já tinha falado aqui para as meninas que estavam comigo. Eu comecei, meninas, com um passo de obediência. Né? Primeiro foi com um passo de obediência ao Senhor. Por mim mesma, assim, eu acho que eu nunca tomaria esse passo, né? Eu nunca tomaria essa iniciativa. Eu iria ficar sempre protelando. É uma coisa que Deus me cobra muito, é de estar trazendo palavra aqui nesse canal, de estar sempre alimentando. E eu sou ainda um pouco negligente, eu confesso. Mas essa palavra que eu vou compartilhar hoje com vocês, ela não surgiu agora. Essa foi uma palavra que Deus ministrou ao meu coração, exatamente há quase 15 anos atrás, que foi quando eu estava grávida de João Miguel. O João Miguel fez o que agora? 14 anos, né? E eu estava grávida, ele não tinha nascido ainda. Então, tem mais ou menos isso aí. Peraí, que eu tô querendo ajeitar meu cabelo, não sei qual tá mais bonitinho. E o Senhor, ele falou comigo sobre a vida de Sara, ele ministrou. Na verdade, o que aconteceu? Na época, eu fui convidada para ministrar no ministério e, por um motivo, não deu certo de eu ir. Eu não pude ministrar. E Deus me deu essa palavra, assim, me impactou com essa ministração. E eu nunca preguei essa palavra em lugar nenhum. Eu já fui em diversas igrejas ministrar em Salvador, eu sempre estava pregando na Assembleia de Deus e em outras igrejas também. Mas Deus nunca tinha me direcionado a liberar essa palavra, porque eu entendia que não era o tempo, né? E por esse motivo que Deus não permitiu, inclusive, de eu pregar nesse lugar que eu tinha sido convidada. Foi um projeto assim de mulheres, inclusive para mulheres, voltado para mulheres. E então, o que significa Sara? Sara, mãe das nações, né? O que significa isso? Significa a experiência pessoal que eu tive com Deus, de entender o meu papel na Terra como mãe, né? Como mãe de nações. Existem duas coisas diferentes de quando você recebe o chamado de Deus e você entende que o Senhor te escolheu para ser mãe, né? E você acha que aquele ministério é pessoal, só você e seu filho, ou pode ser adotado, ou pode ser um sobrinho, pode ser alguém que você cuide, alguém que você ensine, alguém que você se permita estar nesse lugar materno, né? De cuidado em si. Pode ser a sua irmã mais nova. Tem muitas mulheres que estão nesses lugares. Mas houve uma transição do ministério de Sara, em que o desejo de Sara, assim como Ana, antes, quando elas eram estéreis, né? Estéreis, era somente de gerar para elas. Gerar porque é a realização de um sonho ou de um propósito pessoal. Mas a gente vai ver na palavra que quando Deus ele muda o nome de Sara, ele muda também o sentido do propósito de ser mãe. E é sobre isso. É sobre isso que eu quero falar. Então, ele é muito voltado sobre esse papel desse lugar das mulheres de Deus, que foram chamadas por Deus. E aí eu queria deixar uma pergunta já para intrigar, né? Já começar assim, causando, porque eu sou dessas. Eu gosto disso. Quando eu lanço alguma palavra no meu canal, por exemplo, eu sempre venho com uma pergunta que é aquela pergunta que fica a minha dúvida ali, fica matutando na minha cabeça, às vezes por anos. É uma dúvida que eu tenho em Deus e fica, e do nada, pô, Deus vai e me entrega.
Aí eu digo, não, eu tenho que compartilhar, né? Eu tenho que compartilhar. E às vezes tem muita coisa que eu não compartilhei, mas a gente vai conseguir. Então, assim, a intenção é despertar paixão por Jesus e propor segurança emocional para os nossos filhos espirituais, para que eles constituam famílias saudáveis. Vamos ler a palavra do Senhor por onde eu me baseio nisso, né? Não é nada da minha cabeça. Está escrito em Gênesis 17. Gênesis 17. Se vocês estiverem com a Bíblia aí, vão acompanhando, viu? Gênesis 17, versículo 16. A promessa de Deus para Sara. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti, e hei de dar a ti dela um filho. Abençoarei e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Deus está falando com Abraão. E aí Abraão, então, caiu o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos, né? É muito conhecida essa passagem. E eu estava perguntando a Deus assim, aí vem as perguntas, né, que eu disse que eu ia falar. Por que é Abraão chamado pai da fé? Tantos homens de Deus aí tiveram histórias de fé. Tantos homens de Deus tiveram história de fé. E são incontáveis as histórias na palavra aqui de homens de Deus que a gente lê, a gente percebe que eles tiveram uma história, uma vida de fé, porque que a história de um homem esperando filho, né, com uma mulher se tornou o padrão de fé, assim, o exemplo para a humanidade, o pai das nações, a mãe das nações. Essa foi uma das perguntas. A outra foi: por que as mulheres, isso já tem a ver com o tempo de agora, por que as mulheres hoje, na nossa geração, no nosso tempo, têm sido tão atacadas quanto ao desejo de gerar, de serem mães? Então, por que eu chamei todas as mulheres? Porque, apesar de ser uma palavra voltada para esse sentimento, esse propósito de maternar, tem muito a ver com o despertar em mulheres que ainda não são mães. O que é ser mãe na visão espiritual de Deus? Qual o significado disso? É somente gerar para ter um filho, para realizar um sonho? Por muitas vezes a gente pensa assim: eu tenho um sonho de ser mãe, de ter um filho. Sim, mas para quê? Para que você quer ser mãe? Só para se autorrealizar? Dessa forma também, Sara e Ana também viveram muitos anos. Mas somente quando elas viraram a chave e entenderam que não era simplesmente como um alto propósito, mas que tinha algo a ver com o alinhamento dos céus, com a vontade de Deus para a humanidade, Deus aí abre a madre. É tanto que Ana, quando ela ora, e ela disse assim: se o Senhor me der um filho, eu o entregarei para que ele sirva na tua casa todos os dias. Então, Deus só abriu a madre de Ana quando ela encontrou o seu propósito pessoal, mas com o propósito espiritual de Deus. Alinhou. Ela conseguiu alinhar. Então, assim, é muita futilidade da nossa parte dizer que Deus vai nos dar um filho só para nós. Deus não vai lhe dar um filho só para você. E você que ainda não é mãe, eu quero que você comece a pensar. Eu quero provocar isso, o despertar. Então, vamos para a palavra. Eu não comecei a dar palavra, não, viu? Isso aqui é só para a gente, vocês entenderem mais ou menos o que é que vai ser, tá? Então, assim, em Gênesis 17, 16, Abraão ele recebe uma promessa. E a promessa de Abraão não se restringia somente a Abraão, ela se estendia a Sara. E foi uma promessa de maternidade e de paternidade que se tornou, a longo prazo, o exemplo, como eu já falei aqui. E Deus, quando ele dá a promessa a Abraão, antes dele fazer essa promessa, Deus ele faz uma coisa antes, com Sara e com Abraão. Ele aparece para Abraão e para Sara, e ele muda o nome de Abraão e Sara. E a gente pensa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é no mesmo capítulo de Gênesis 17 que vai dizer que Deus muda o nome de Abraão
E no versículo 15, Deus muda o nome de Sarai. E nesse mesmo capítulo, o Senhor vai falar com Abraão e vai lhe dar a promessa da maternidade. E o que significa essa mudança de nome? Né? Sarai para Sara. Sarai significa minha princesa. Né? O significado do nome Sarai no hebraico significa minha princesa. É um nome que remete... É uma princesa, mas que é limitada a um âmbito familiar. É um nome assim que o propósito de Sara, dessa princesa, era limitado a um propósito somente familiar, um núcleo familiar. Pai, mãe, filho, aquela coisa ali restrita. E quando Deus muda o nome de Sarai para Sara, ele já não coloca como minha princesa. O significado significa somente princesa. Então já não deixa de ser uma propriedade particular, minha princesa, né? Para ser princesa. Ou seja, não somente de um, mas de todos. Né? Ele estende. Então, quando Deus muda o nome de Sara, de Sarai para Sara, há uma substituição de duas letras no hebraico, né? Que é o Yud e o Re, que é o I e como se fosse o H. Há uma mudança, uma variação dessas letras, e que somente na variação dessas letras há uma mudança de sentido, de propósito e de significado que Abraão e Sara entenderam quando Deus mudou o nome deles, porque é a língua materna deles, né? Eles entendiam o significado. Para a gente, às vezes, entender a palavra se torna tão dificultoso por isso, porque a gente não é a nossa língua materna, o hebraico, mas para eles era muito claro que Deus estava ali mudando não somente por uma razão qualquer, ele estava mudando o propósito na vida de Sara de Abraão. Ele já estava preparando o terreno e dizendo: olha, você não vai viver mais uma vida só para você mesma, Sara, e nem você, Abraão. Porque, por incrível que pareça, a mudança do nome de Abrão para Abraão também teve nesse mesmo sentido, de pai honrado, que é Abrão, para pai de multidão. Então, Deus mudou os nomes e com isso Deus está estabelecendo significados diferentes dos propósitos. E aí, quando Deus ele revela que estava levantando eles dois como algo especial para multidões, para gerações que viriam após eles, Deus aí faz a promessa do filho. É como se Deus estivesse dizendo: olha, aquilo que eu fiz lá, de mudar o nome de vocês, de mudar a sua identidade, de te dar uma direção, um sentido e um propósito para o chamado de vocês, tem um motivo. É porque eu quero que vocês gerem, mas vocês não vão gerar de forma comum. Vocês vão gerar de forma especial, porque esse filho, ele não vem de uma forma somente para satisfazer o sonho de vocês. Esse filho vem para realizar um propósito também celestial. Então, qual foi o papel de Sara na vida de Isaac? E é sobre isso que Deus ministrou meu coração e vem ministrando por anos. Quando eu estava grávida de João Miguel, agora contando, né, a minha experiência, como é que foi que aconteceu, para até chegar a esse entendimento, essa construção, né? Eu estava grávida de Miguel, eu estava com uma barriga imensa, estava com 8 meses. E eu estava fazendo um curso da Unidade da Família, que são os minicursos que são ligados à Jocum, né, da Escola da Universidade das Nações. E eu estava fazendo uma igreja que nem era a igreja que eu congregava, mas eu estava fazendo nessa igreja o curso que era uma mulher única. Não sei se vocês já ouviram falar. E tinha uma lição que a gente acompanhava as lições por um livro. A gente lia o livro, né, Mulher Única, mesmo o nome do livro. E cada capítulo tinha uma lição específica. E nesse dia eu estava sozinha em casa, eu aí peguei a minha lição e fui fazer a minha lição. Eu orei antes e tal, e aí quando eu chego assim, e uma das perguntas tem lá: se você morresse hoje, olha a pergunta, se você morresse hoje, qual deveria ser o seu nome ou o seu propósito que deveria estar escrito na sua lápide? Ore ao Senhor e busque de Deus essa resposta. Bem intrigante essa atividade. Eu disse: menino, que negócio mais estranho, né? Eu pensar na morte agora aqui. Eu fiquei assim, mas amém. Aí eu perguntei, eu orei a Deus, e Deus, o que deveria estar escrito na minha lápide se eu morresse hoje? Falei, né?
Falei ao Senhor. E eu falei, gente, eu falei assim, eu não esperava que Deus fosse me responder de verdade. Eu perguntei, eu já falei, o meu negócio com Deus é assim, com perguntas. Mas eu não esperava que fosse tão rápido. E aí, eu perguntei, não respondi nada, porque eu realmente não tinha resposta naquela hora, nunca tinha pensado sobre aquilo. E eu deixo para vocês também refletirem. E aí eu fui pegar uma revista de missões que eu tinha recebido há meses, porque eu sempre fui, por anos, ai, as palavras fugindo, mantenedora de um ministério de missões que se chama Meninas dos Olhos de Deus, que tiram crianças, né? É um projeto missionário ligado à comunidade MCM Cristã Mundial. Eles têm vários outros ministérios dentro do ministério deles, né? E esse é específico para crianças órfãs, né? Que são retiradas de lugares assim, de abuso sexual, né? Eles resgatam essas crianças e colocam dentro dessas casas. E esse ministério é chamado de Meninas dos Olhos de Deus. E eu, para poder ajudar esse ministério, eu comprava, eu era assinante dessa revista. Então, eu recebia, era semestral essa revista. E a minha revista semestral eu não tinha lido ainda. Eu fiz a pergunta, peguei a minha revista que eu não tinha lido ainda, e aí eu abri a revista. Quando eu abro a revista, estava lá uma chamada para um seminário de cura numa igreja lá em Goiânia, que esse ministério é em Goiânia, né? E aí estava lá escrito curados para curar. Quando eu olho, estava lá uma mulher grávida, assim na capa, assim, a chamada era um desenho de uma gestante, e dentro dessa barriga dessa mulher estava um globo terrestre. E aí, quando eu olhei aquilo, na mesma hora o Espírito Santo, gente, eu ouvi a voz de Deus. Nesse dia eu ouvi audivelmente, tá? Eu ouvi. Não foi na minha mente, como Deus às vezes, na maioria das vezes fala, no coração, um sentimento. Não, eu ouvi. Mãe das nações. E eu me assustei, porque foi uma voz grossa, uma voz bem grave, né? E aí eu tomei aquele susto assim, e aí fiquei em estado de choque, porque eu nunca tinha escutado falar sobre isso, eu nunca tinha me atentado para o chamado e o ministério de Sara. E aí, desde então, eu tenho perguntado por anos ao Senhor o que é que eu tenho a ver com isso? E o que é que Ele quer disso? O que é que tem a ver? O que é que eu devo passar para as pessoas, para as mulheres? O que é que Deus quer ministrar? Então, aí, por conta disso, foi amadurecendo a palavra e Deus foi me dando, assim, o entendimento, né? E aí, para pregar naquele lugar que eu falei que eu fui convidada, eu tive que estudar e me debruçar bastante. E aí, Deus me deu essa palavra que eu vou compartilhar hoje. Então, na verdade, o que é o ministério de Sara, né? Respondendo essa pergunta. Se a gente parar para observar, humanamente falando, olha o que eu vou dizer, com cuidado, eu vou repetir, humanamente falando, aos olhos da nossa geração de hoje, das mulheres de hoje, da nossa geração, do século 21, você chegar e dizer que o propósito de uma mulher foi ser mãe, ela vai te chamar de louca. Ela vai dizer que foi um ministério inútil. Somente isso, você só foi mãe? E pasmem, querida, Sara só foi mãe. O ministério que deu o nome de mãe das nações para Sara foi somente gerar. E não só gerar, educar, cuidar, proteger, alimentar emocionalmente a vida de Isaac. A vida de Isaac. E quem foi Isaac, né? Isaac foi o escolhido que deu continuidade aos patriarcas, né? Que foi Abraão, Isaac e Jacó, para quem ainda não está familiarizado com isso. Mas eu creio que todas sim. E a gente para observar, assim, quem foi Sara? Por que tanto crédito para o ministério de Sara? Se Sara só foi mãe? É forte, Bia, é forte. Aí é que tá. Existem muitos segredos de Deus sobre esse ministério que Deus confia a mim e a você. E que o mundo hoje
está doutrinando, está adoecendo a mente das nossas mulheres para que elas percam essa visão, para que elas não tenham mais prazer nessa geração, para que elas tenham medo de gerar, para que elas vivam somente para trabalho, para serem bem-sucedidas na vida, prosperarem, sabe, serem tudo menos mães. E de forma tão diabólica, o inimigo ele tem agido de forma tão sorrateira que ele não só está colocando, mudando a mentalidade das nossas mulheres, não tendo mais o desejo de gerar, como ele também está tentando normalizar na nossa cabeça o aborto, matar um bebê, né? Como se não fosse nada. Como se não fosse nada. Só que hoje eu oro assim, com muito temor ao Senhor, porque assim, eu sei que não é uma palavra fácil de você compartilhar. Nem todo mundo está aberto para ouvir sobre isso. Sabe? Nem todo mundo quer ouvir, se interessa mais. É um assunto que ninguém interessa mais. Ser mãe, ninguém se interessa. Ser mãe. Se a gente for parar para olhar, parar com mulheres para conversar sobre esse ministério, e Deus tem me feito entender que ser mãe é um ministério. Ser mãe é uma chamada. Ser mãe é uma vocação. Ser mãe tem peso para Deus. E se você ainda não é, eu quero que você saia daqui hoje, dessa live, desejando carregar este mesmo propósito que está no coração de Deus. E aí, falando mais de Sara. Sara, ela duvidou. Sara foi uma mulher, amém. Sara foi uma mulher improvável. Sara era estéril e desacreditada. E não é muito diferente de nós. Não é muito diferente de nós. Nós também somos, se a gente parar para observar, nós somos desacreditadas em muitas coisas. Somos estéreis em muitas coisas. Tem muita coisa na nossa vida que ainda não floresceu, que ainda não aconteceu, que ainda não prosperou. E que muitos olham para nós e nos veem somente como mulheres estéreis, improváveis, desacreditadas. Mas o olhar de Deus para Sara era de uma mulher fértil, que seria exemplo para outras mulheres, para gerações de mulheres, para nações, para multidões. E Deus ele deu esse privilégio de gerar um patriarca a Sara. Só que não foi somente abrir a madre e nascer. Não. O que Deus me fez entender é que Sara, apesar de ter muitas servas, de ser uma mulher muito próspera para aquela época, né? Da antiguidade, assim, ela realmente tomou para si a responsabilidade que Deus tinha confiado a ela. Ela poderia ter babá. E ela, com certeza, tinha mulheres que ajudassem. Mas existe uma passagem aqui na palavra que vai contar em Gênesis 21, do 9 ao 10. 21, do 9 ao 10, diz assim. Isso foi na festa que estava comemorando o desmame de Isaac, né? Que é Misrec, acho que fala assim. E nessa festa, Isaac estava em torno de 2 a 3 anos, que era quando aconteceu o desmame, né? E havia uma festa de comemoração, e era como se estivesse comemorando assim a proteção da herança, digamos assim, né? E aí a palavra vai dizer que e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E aí pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, como aos nossos olhos, né? A gente, humanamente falando, a gente acha má. Por causa do seu filho, porque ele também amava Ismael. Porém, olha só o olhar de Deus. Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva.
Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. A gente sabe que teve aquela história que Abraão e Sara eles se precipitam e eles geram outro filho com a serva de Abraão, porque, mais uma vez, Sara era estéril e desacreditada, ao ponto de entregar, né, a sua promessa, achando que Agar seria capaz de cumprir uma promessa que Deus tinha dado a ela. Não. A promessa que Deus deu a mim e a você, só você vai cumprir. Não adianta transferir para ninguém, não. Não vai adiantar. O seu papel de ensinar, de educar seu filho no princípio, na palavra do Senhor, no temor ao Senhor, é seu. Não adianta, é intransferível. É o que Deus está falando aqui, ó. O que eu entendo na palavra. Não adianta você tentar transferir para H, não, filha. É sua responsabilidade. Sabe por quê? Porque também é você que será cobrada. É você que eu e você, nós seremos cobradas disso. E eu comecei a entender esse negócio, essa responsabilidade de ser mãe. E Deus ele fez assim, né, a graça de começar a falar isso quando o Miguel estava para nascer, né? Quando o Miguel estava para nascer. Então, nessa festa do desmame, o que foi que aconteceu ali? A Leoa, a mãe que nasceu naquele dia ali. Amém, Tica, que bom que você está aqui, glória a Deus. A Leoa que nasceu ali, Sara, em Sara, foi uma mulher que ela veio com toda a garra de proteção. Sara precisava se impor diante daquela situação. Por quê? Porque foi tão importante a atitude de Sara em relação a despedir Agar e Ismael. Eu nunca tinha entendido dessa forma também. Mas só que a palavra vai dizer que Ismael zombou de Isaac. O que eu quero dizer com isso? Talvez, se Ismael fosse criado com Isaac naquele ambiente de competitividade, num ambiente de comparação, esse ambiente hostil não produziria em Isaac a segurança que ele precisava ter para ser o homem que Deus escolheu que ele fosse. E Sara teve essa delicadeza, essa fineza, essa sensibilidade espiritual de perceber o momento de parar o abuso emocional que estava começando ali com seu filho. Você está entendendo o nosso papel? Vocês estão entendendo? Que não é somente botar no mundo, não é somente realizar um sonho, é muito mais que isso, é trazer segurança emocional, segurança espiritual, proteção. O pai tem o seu papel, que não cabe a nós aqui, a gente vai focar em Sara, tá? E o papel de Sara era ser esse lugar de segurança emocional para Isaac. E ela conseguiu se impor. Ela entendeu qual era o papel dela ali. E assim, mesmo que às vezes pareça mal aos olhos de algumas pessoas, quando a gente protege o nosso filho, ainda quando eles são indefesos, deixando bem claro, né? Algumas pessoas nos interpretam até mal. Nossa, tá dengando demais. Nossa, tá mimando demais. Deixa eu falar. O nosso papel é trazer segurança, é proteger, né? Ela estava protegendo o homem que seria, porque quando a criança ela desenvolve sem se sentir num ambiente, no lar seguro, a tendência é que no futuro ela se torne um homem inseguro. Então, a segurança que Sara estava proporcionando para Isaac ali na sua infância fez todo sentido e para que Isaac se tornasse aquele homem corajoso que desentulhou diversos poços diante dos seus inimigos quando vinham para poder tentar entulhar os seus poços. Se você ouvir a história de Isaac, quem foi Isaac? Perante Abraão e perante Jacó, Isaac ele conseguiu ser um exemplo. Não existe nenhum escândalo relacionado a Isaac. Não existe. Assim, ele mentiu também com medo de Sara, ou de
Rebeca ser tomada pelos filisteus, pelos seus inimigos, teve esse deslize. Mas eu falo em relação a desvio de caráter. Não há nenhum detalhe na palavra que fale ou que traga algum traço de desvio de caráter de Isaac. E eu digo isso por quê? Porque por trás da educação, do caráter de um homem que se formou, um patriarca, exemplo, existiu uma mulher que renunciou a si própria, as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, e colocou na dispensação do Senhor para gerar um homem forte, que foi Sara. Então, ser mãe é um ministério invisível, é um ministério, eu digo que até, entre aspas, injusto, porque é um ministério que é irreconhecível. As pessoas não dão valor a você ser mãe. As pessoas não valorizam. Pelo contrário, se você for mãe, você for uma mãe divorciada ou uma mãe solteira, aí que você é mais mal vista ainda, mais descredibilizada ainda. E Deus, ele conseguiu me fazer ter essa luz sobre aquilo que ele estava confiando a mim, que era o meu filho. E que não era qualquer pessoa. É alguém que Deus quer levantar na terra como voz profética para a geração dele. É alguém que Deus quer me usar para transmitir, para transferir a palavra do Senhor. Eu não sei os planos de Deus ainda na totalidade para a vida de João Miguel, mas eu imagino que sejam grandes demais. E não só na vida do meu João Miguel, na vida de cada uma das mães aqui presentes, e na vida daquelas que ainda não geraram, mas que existe um sonho em Deus de serem futuras mães, segundo o coração de Deus. Então, assim, é para você, mãe, se despertar. Vocês carregam algo precioso na casa de vocês. Cuidem, zelem. Como se isso fosse algo muito caro, como um tesouro, porque eles verdadeiramente são o futuro da nossa geração. Às vezes as crianças banalizam as pessoas banalizam o ministério infantil, as crianças, e muitas mães eu vejo assim: "Ah, tô cansada". Chega na igreja, entrega o menino lá no ministério do departamento infantil, entrega o menino. Só que, queridas, o exemplo, amém, Tica, é isso mesmo. São filhos das promessas, da promessa do Senhor. O exemplo que eles vão transmitir lá fora, o exemplo que eles vão viver no futuro, é o exemplo que eles vão ver dentro da nossa casa. O que você tem sido? Porque eu tenho vários exemplos de mães que, apesar de serem religiosas, apesar de servirem a Deus, foram um desastre na construção de caráter dos seus filhos. E é sobre isso que Deus ministrou muito no meu coração. Olha, você é responsável pela construção de caráter de seu filho. E às vezes a ausência simplesmente emocional podem gerar danos para a vida toda, capaz de fazer com que ele no futuro não consiga ser um homem firme, não consiga ser um homem seguro, não consiga ser um homem que honre as mulheres, que honre a sua esposa, que seja temente à palavra do Senhor. Isso cabe a nós. Um exemplo que eu posso trazer para vocês, não muito distante de Isaac, é a esposa de Jacó. Eu esqueci o nome dela agora. Eu sempre esqueço o nome dela, não sei porquê. Se vocês lembrarem, meninas, botem aí para mim no chat. A esposa de Jacó. Que ele teve duas, né, na verdade. Foi Leia. Não. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não é de Jacó, não. Abraão, Isaac. Isso mesmo. Isso mesmo. É de Jacó. Porque ela foi a mãe dos gêmeos. Raquel e Lia. Raquel. É de Raquel que eu quero falar. Obrigada. Obrigada, amiga. Raquel. Raquel. Ela. Peraí, eu estou confundindo aqui a palavra. Foi a mãe dos gêmeos, não é isso? Não foi a mãe dos gêmeos? Que a mãe de Jacó? Quem é a mãe de Jacó?
Gente, é Rebeca. Quero falar de Rebeca, desculpa. Pena que não tem como cortar. Rebeca, desculpa. Rebeca. Rebeca foi a, a mulher que... um tipo de mãe. O que, que ela fez? Ela gerou esse ambiente que Sara tentou proteger aqui, Isaac. Ela proporcionou entre os dois irmãos, entre Jacó e Esaú, a competição dentro de casa. Porque ela fazia questão de deixar muito claro que Jacó era o querido, que Jacó era o escolhido, gerando ciúmes no coração de Esaú. E o que, que ela faz? Essa competição, ela criou uma obstinação no coração de Jacó, de querer a primogenitura, ainda que precisasse desonrar e enganar o seu pai, que foi até Isaac, coitado. É o filho de Isaac. Então, Isaac foi enganado, por quê? Raquel não foi esse exemplo que Sara foi, de mãe. Raquel ela não conseguiu controlar o ambiente dentro de casa entre dois irmãos do mesmo sangue. Sara ainda teve, ela teve a percepção e ela deitou fora o menino, ela mandou embora Agar e Ismael. Ela entendeu que aquele ambiente estava se tornando hostil para o crescimento, para a vida de Isaac. Mas Raquel não teve essa maturidade. Rebeca não teve essa maturidade. E Rebeca permite esse ambiente. Rebeca, ela vai, a palavra diz que ela vai, prepara o guisado, veste, bota o cheiro de Esaú em Jacó, coloca pelos em Jacó e diz a Jacó o momento que ele deveria ir ali se apresentar a seu pai para enganar seu pai. Um exemplo de uma mulher que não entendeu o propósito da sua maternidade. E mesmo sendo irmãos de sangue, a gente pode gerar esse espírito maligno de competitividade dentro de uma casa, fazendo com que todo o propósito não vai se perder, porque Deus é Deus, mas seja confuso. Porque Jacó teve que sair, o irmão queria matar Jacó, e eles ficaram anos sem se falar. Olha o clima hostil que esta mulher não soube controlar dentro da sua casa, porque ela não edificou o seu lar. Isso ela atrapalha toda uma construção de caráter na vida de Jacó. É tanto que o nome Jacó não significa o trapaceiro, não. O pessoal que fala isso, tá? Mas, enfim, Jacó, ele se tornou um homem com desvio de caráter, que deu trabalho. Deus teve que educar Jacó, Deus teve que ministrar sobre a vida de Jacó o verdadeiro caráter de príncipe do Senhor. Quando ele muda também, ó, quando Deus muda o nome de Jacó, ele chama Israel é o príncipe, né? O nome de Israel, de Jacó, passa a ser príncipe também, porque como um guerreiro lutaste. A paz do Senhor, não sei quem chegou, mas seja bem-vindo. Então, assim, o papel feminino na construção de caráter dos seus filhos, e Deus ministrava isso no meu coração. Eu tive outra experiência com Deus para entender essa chamada. Foi no momento que eu fui fazer a minha ETED na Jocum. Foi interessante, porque Miguel já estava com 5 anos. E olha, Deus ministrou essa palavra no meu coração. Miguel, eu estava grávida dele. Miguel nasceu, já estava com 5 anos e eu ainda não tinha entendido completamente sobre isso, ainda não. Eu achava que vou ensinar a palavra, vou orar com ele, né? Vou tentar, assim, né, ministrar sobre ele, mas ainda faltava mais coisas. E eu tenho certeza que na minha vida e na sua vida, se a gente for buscar em Deus o que a gente ainda precisa de mudança, de ser aperfeiçoado, o Senhor vai trazer a luz, como foi a palavra no início. O Senhor vai trazer luz sobre as nossas trevas. Daquilo que a gente precisa melhorar como mulher de Deus e como mãe, né? Como edificadoras do lar. Mas nesse papel de mãe. E eu viajei para Jocum, só que antes de eu viajar, olha só, eu tinha dúvida se eu levava meu filho. Meu filho estava com 5 anos. Deus me deu uma palavra, Deus me deu o ID para eu me preparar na escola da Jocum. E eu achava que na minha cabeça, por algum momento, aquele propósito não se estendia ao meu filho, mas ele é a minha família. Aonde o filho está, aonde a mãe está, o filho tem que estar. Eu vi histórias na Jocum de filhos de missionários
que não queriam conta em servir a Deus ou servir o ministério missionário, porque foram filhos abandonados pelo ministério, de mães que largavam tudo, inclusive seus filhos, para fazer a obra. Não existe isso. O nosso filho é o nosso ministério. É o nosso principal ministério, até que eles fiquem de maior. É a nossa responsabilidade. A gente pode e deve servir, fazer tudo na casa do Senhor, mas entendendo que a prioridade são eles. E aí, quando eu... Já começou daí. Eu tinha dúvida se Miguel ia ou não. Quando eu cheguei lá, oi, Delzinha, seja bem-vinda, amor. Eu vou deixar gravada, vocês vão poder depois assistir no início, tá? Para entender melhor. Eu estou falando sobre o ministério de Sara, o chamado de Sara, tá? Está em Gênesis 17, 16, quando Deus chamou ela para ser mãe de nações e o que é ser mãe de uma visão de ministério, de propósito em Deus. É sobre isso que eu estou falando aqui. E aí, voltando à minha experiência da Jocum, para poder entender mais, para amadurecer mais essa palavra, eu fui para a base, levei, entendi que era para levar. Amém, glória a Deus, eu levei meu filho. Meu filho foi impactado com uma experiência, com a palavra. Miguel, assim, ele foi ministrado verdadeiramente junto comigo, né, na base. Foi uma coisa tão linda, foi transformador para a vida dele e para a minha. A semente foi plantada, foi gerada. Não somente da palavra, mas a semente assim, da chama missionária também. Começou a queimar dentro dele também. E é tanto que Miguel, ele aceitou Jesus. Ele decidiu, no Dia das Crianças, a gente estava em outubro lá, ele decidiu, minha mãe, a gente estava no Uber, minha mãe, hoje é Dia das Crianças, e eu quero entregar o meu coração para Jesus como presente do Dia das Crianças. Eu vi isso. Porque eu obedeci, entendi em Deus que meu filho era meu principal ministério. Apesar de eu estar no campo missionário, me preparando para fazer missões, eu não podia ir sem ele. Ele era o meu principal. E ainda assim, eu não entendi tudo. Alguns momentos lá na base, assim, de devocional e tudo, né? Tinha um momento de oração da gente, muitos jovens e tal. O pessoal se empolgava, Grazi, vamos orar. O pessoal sabia que eu gostava de orar muito. O que eu fazia? Deixava Miguel, às vezes, no quarto sozinho de noite. Ia orar com o pessoal, às vezes, ficar até 11 horas da noite. E algumas vezes Miguel acordava estatalado, chorando, com medo, assustado. Aconteceu uma vez isso, né? E aí o Espírito Santo, quando eu comecei a fazer meu devocional, pasme, Deus não falava de mais nada comigo, a não ser para eu cuidar do meu filho e ser exemplo para ele. Tinha dias que antes de eu ir para a aula começava às 8 da manhã, a gente tinha que acordar às 6 para fazer o devocional de 6 às 7. Às 7 horas a gente tomava o café e 8 horas a gente tinha que ir para a aula. Nesse intervalo, antes de eu ir para a aula, algumas vezes o Espírito Santo me fez voltar no quarto e ajeitar o meu guarda-roupa e a minha cama para simplesmente ser um exemplo de organização para meu filho. Desse jeito. Ministrar sobre ele organização. Quem me conhece sabe que eu sou totalmente desorganizada, nunca consegui ser organizada. É a minha maior dificuldade. Meu guarda-roupa, Carlinha sabe. Carlinha é minha amiga de infância também. Marluz também estão aí para como prova, 2 amigas de infância. Que quando a minha chegava no guarda-roupa, que a gente tinha que ir para a igreja se arrumar, eu puxava uma blusa, via tudo. Delzinha também me conhece. Caía tudo no chão embolado. Depois Deus teve que mudar isso em mim por causa de meu filho. Então, o verdadeiro ministério do Senhor sobre nós, para os nossos filhos, é tratar, ser um agente de transformação do caráter de Cristo na vida dos nossos filhos. Para que quando eles cresçam, não é depois que cresceu, eu vou orar porque está desviado, porque entrou nas drogas, porque está no álcool. Não. A semente tem que ser plantada, regada, cuidada, dia após dia, até fazer os 18 anos. Que, na verdade, na tradição judaica é com 14 anos. A minha tô rindo aí, O meu até hoje assim. Então, Tica, vamos repensar sobre isso. Vamos repensar sobre isso para Sofia
Tem um exemplo de organização, viu, Dica? Não querendo puxar sua orelha, só transmitindo o que eu recebi do Senhor. Então, Sara, ela se tornou um modelo de mãe virtuosa na tradição judaica. É tanto que em 1 Pedro 3,6 vai dizer aqui, ó. 1 Pedro 3,6 diz assim: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Então, assim, ela se tornou um exemplo para muitas filhas na tradição judaica. E é o nosso exemplo. Ela é o exemplo materno. Porque a gente não vê Sara pregar nada. A gente só lembra disso. Engraçado, né? Olha como são as coisas. Se falar de Sara, a gente só pensa o quê? A incrédula, a mulher que não creu e Deus abriu a madre e deu um filho. Gente, Sara é muito mais do que incredulidade. Sara tem muito mais a ensinar para nós do que uma simples incredulidade. Muito mais. Sara não teve holofotes no seu ministério. O seu ministério foi invisível. E nem por isso Sara teve crise de identidade, porque é só Abraão, sabe? Não, ela foi mãe das nações junto com Abraão. O ministério dela estava lado a lado com o de Abraão. Ele pai e ela mãe de nações. Mas ela entendeu que para ela ser mãe de nações, o papel dela era de gerar aquele filho que ela sabia que não era só para ela. Aquele menino representava um patriarca de uma nação, ele representava a continuidade de um ministério de Cristo que viria sobre a terra. Então, nós estamos aqui para trazer a continuidade do ministério do Senhor sobre nossas gerações. Eu não estou criando meu filho mais para mim, eu já entendi. Miguel não é só meu, Miguel é do Senhor. E para isso, queridas, é por isso, às vezes, vai ser necessário a correção, vai ser necessário o ajuste. Como falando do exemplo diferente de Sara, né? Rebeca, ela foi omissa em relação aos desvios de caráter dos filhos, porque os dois tinham desvio de caráter. Esaú, que não estava nem aí para o que Deus tinha confiado a ele, e o outro que queria a todo custo, queria a bênção, independente dele ter que desonrar o pai, né? Então, os dois filhos, eles cresceram num ambiente hostil, de competição, porque faltou uma mulher bem posicionada. Faltou uma mulher que entendesse o seu chamado, o seu propósito, que não diminuísse. O papel do mundo hoje é esse, tentar diminuir a nossa maternidade, o poder que Deus nos deu de gerar. Ai, caraço, e que tereleba. O inimigo está fazendo de tudo para desmerecer esse ministério que está apagado e vai continuar sendo apagado. Não é um ministério que Deus quer holofotes. Deus não traz holofotes sobre o nosso ministério. Mas Deus requer de nós responsabilidade no secreto, porque o que a gente faz é só em casa. A forma que eu estou cuidando aqui de Miguel, que eu estou lidando com o Miguel em casa, nenhuma das minhas amigas de infância vê. Por mais íntimas que elas possam ser de mim, ou tenham sido de mim um dia. É eu e Deus aqui na minha casa. Quem me vê e quem me vigia, quem nos vigia é o Senhor. Então, nós somos a verdadeira influência espiritual sobre eles. Além dos pais, tá? Não estou falando dos homens hoje. E por que Abraão e Sara, Abraão se tornou o homem exemplo de fé? E eu fiquei perguntando isso a Deus, né? Foi a primeira pergunta que eu fiz no início, que eu compartilhei. Simplesmente porque o Senhor sabia que no fim dos tempos já não haveria mais fé na terra. Essa é a nossa principal luta, fé. Fé na terra. E Deus fez Abraão esperar com Sara. Sara esperou, gente, por 90 anos para ter um filho. E Deus fez Sara esperar no último minuto da gota do suor, dos ovários, dos óvulos, da fertilidade, possíveis e impossíveis, Deus fez ela esperar.
para gerar até que ela entendesse o propósito. E Deus experimentou Abraão e Sara no tempo. E por que que hoje não encontra fé na terra? Porque já se passaram muitos dias da ressurreição, já se passaram muitos dias que Jesus veio à terra. E conforme passa o tempo, se a gente não estiver memorizado, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, a palavra de fé e de credulidade, ela se perde por causa do tempo. O tempo é nosso inimigo. E Abraão e Sara, eles se tornaram exemplo para nós, porque nós hoje, apesar do tempo, essa palavra é antiquada, não serve mais para os nossos dias. A palavra do Senhor é imutável. Ela não muda. O tempo que passou do que Deus ministrou na vida de Abraão e Sara, nós somos as Saras hoje, com 90 anos, crendo que nós vamos gerar Isaques para o Senhor. Nós hoje estamos nos 90 anos do segundo milênio, entre aspas. Tá velha demais essa palavra, tá antiquada demais falar sobre isso. Ninguém tem interesse disso aí. Ministério infantil é o ministério menos visto na igreja. É o ministério que ninguém quer. Por quê? Não tem holofotes. Não tem holofotes. Todo mundo quer ser do ministério de louvor, todo mundo quer pregar, todo mundo quer fazer missões, qualquer coisa, mas falou em ministério infantil, minha irmã. Eu não estou dizendo que vocês têm chamado no ministério infantil, não. Eu estou falando que educar não é fácil. Que tudo que se refere a construir caráter, a ensinar, a alguém que tem entendimento pequeno, devagar, lento, que você precisa colocar a comidinha na boca, o alimento na boca, o alimento espiritual que eu estou falando. É todo dia ali, ó, um versículozinho hoje, uma palavrazinha hoje, uma experiência com Deus hoje que você conta. Gente, eu vi, quando eu voltei da Jocum, uma criança diferente, porque Deus me fazia deixar de orar com adulto para estar no quarto com meu filho. Deus fazia eu me atrasar às vezes, entre aspas, porque não chegava a atrasar, antes de fazer qualquer atividade, cuidar do quarto, da minha casa, da limpeza, da organização, para ser exemplo para o meu filho. Miguel se tornou o meu principal ministério. Eu ia falar uma coisa, esqueci. Mas é isso, queridas. Quem foi Isaac? Que fique essa... Lembrei. E quando eu voltei da Jocum, eu estava com câncer, né? A maioria daqui sabe, né? Todo mundo sabe, eu acho. Eu descobri câncer nessa escola. E quando eu volto da base, que eu completei os 3 meses teórico todinho, porque só era para ficar no teórico mesmo. Meu prático era outro aí. Era o Ministério de Deus comigo. Meu tempo foi esse aí. 3 meses só para aprender teoria. É isso aí, tem que voltar para o beabá, minha filha. Vai querer ir para as nações ainda, sem aprender o beabá, volte para o beabá. E o Senhor me colocou na cama, né? Eu ali, esperando para ser, né, curada e tal. E eu vi uma criança de 5 anos, que antes de sair para ir para a escola com minha mãe, ele botava as mãos na minha barriga. Ele falava em línguas do jeito dele, né? Ele, cura, Senhor, cura. Filho do fogo, né? E ele botava as mãos sobre a minha barriga e eu via um menino despertado para a fé e para a cura, porque ele conheceu Deus naquele lugar. E não teria nenhum sentido se ele tivesse ido sozinho, sem mim, se eu não tivesse ali do lado como um principal apoio e alicerce para ele, sendo esse exemplo para ele. E eu vi um menino diferente. E Miguel começou a ter experiências com Deus. Miguel voltou com o Salmo 139, de 1 a 7, todo memorizado. Ele tem diploma, viu? Ele tem diploma de missionário, até dizia, ele completou a escola dele todinha. Eu não tenho diploma, não. Miguel tem. Então, o plano de Deus não era só para mim, era para meu filho. Então, mulher, o que Deus colocou aí de você, de conhecimento da palavra, não é para você ficar para você, não. É para você pregar em sua casa, para seus filhos. Tem aqui mães de mais de um, né? Carlinha mesmo, Bia.
Começa seu ministério em casa, seu ministério, seu departamento infantil, que às vezes tem mães que chegam lá, entrega as crianças, como se a responsabilidade fosse do departamento. Não é não, querida, a responsabilidade é nossa. Porque o que ele vai aprender, o que ele e ela vai aprender, é o exemplo de casa. Não adianta também a gente chegar lá, falar, tentar ensinar, se em casa a gente vive em discordância, em distonando com a palavra, ele não vai ver o que você fala, o que eu e você fala, ele vai ver o que você faz, como Rebeca foi na vida de Esaú e de Jacó. A triste, infeliz, o triste e infeliz exemplo eu dessa mulher. Eu não queria ser essa mulher, né? E aí a história linda que a gente consegue concluir de quem foi Isaac é quando chega em Gênesis 24, Sara morre. Sara morre, a Bíblia vai dizer, e ele entrou em profunda tristeza, porque ele já estava um homem de 40 anos também, né, filho, sem casar. Aí também tem outra coisa que Deus falou aqui. Tem outra coisa que Deus falou comigo. Amém, Bia. Glória a Deus. Tem um momento que Sara também tem que sair de cena, né? Depois que cresce, a proteção é quando é pequeno. Quando cresce, deixa voar. Ou libera, corta o cordão umbilical. Então Deus precisou recolher Sara para ele ter um encontro lindo. A história mais linda, mais romântica. Todo mundo sabe que eu sou Alice no País das Maravilhas mesmo. Gosto de história romântica. Além de Cantares de Salomão, que eu também sou apaixonada, tem a história linda de Isaac e de Rebeca, gente, pelo amor de Deus. Que história linda. De encontro, do bom encontro. E o que Isaac foi depois, o homem que Isaac se tornou, isso se deve ao fundamento que ele teve, até ser esse homem que chega lá, vê a sua esposa, casa com ela, é fiel à sua mulher, é provedor. A Bíblia vai dizer que Isaac, ele cavou poços, ele buscou água onde não tinha. Os filisteus, os inimigos da terra, eles colocaram Isaac numa terra seca. E Isaac não ficou, vou esperar meu pai, vou esperar minha mãe. Não, Isaac era homem. Ele teve o seu caráter bem formado, ele entendia quem ele era, ele entendia o papel dele em Deus, ele conheceu a Deus de perto, porque ele foi ministrado até crescer. Então, não pense que quando é pequeno, tem gente que julga porque está mimando demais. Aí a gente quer ser rude quando é criança. E quando é adulto, não quer liberar, quer mimar demais, também não quer deixar viver. Deixa o menino viver. Deixa o menino viver. Deus tirou Sara da história. Foi depois que Sara morreu que ele casou. Você acha que foi normal? Foi natural? Não. Não foi natural. Precisava que ele cortasse cordão umbilical. Aqui vai para as mães, né, que futuramente pretendem ser aquelas mães ciumentas, não é? Que quer o filho para si. Misericórdia, não deixa amadurecer, não deixa crescer. Eu já estou orando pela Rebeca de Miguel, desde que ele está na barriga, que Jesus prepare a varoa dele, glória. Então, ele se tornou um homem seguro, que mesmo no ambiente em que ele era invejado, o ambiente era hostil, de perseguição, ele se manteve constante e ele cavava os poços. E os poços fluíam águas. Ele se tornou um homem forte. E ele não se tornou um homem influenciado por aqueles que estavam à sua volta, porque os filisteus tinham inveja, porque tudo que Isaac fazia prosperava. Até na terra infértil dava certo. Então, Abraão obedece a Deus e ele ouve também a sua mulher, né? E deixa Ismael ir. Então, às vezes, a gente precisa, ficar atenta a quem são os Ismaéis que estão perto dos nossos filhos, que estão causando insegurança, trazendo abuso emocional e espiritual sobre a vida deles, para que a gente distancie. Deixa aí, libera os Ismaéis, libera. Nós temos que ser esse lugar de segurança no tempo certo. Então, a palavra, queridas, era mais ou menos sobre isso.
Eu quis compartilhar um pouquinho, acho que eu falei demais, né? Demorou. Na verdade, porque a gente ficou um bom tempo esperando a live iniciar. Mas o que eu queria, assim, é que você entendesse, não desmereça o seu ministério, não desmereça o seu chamado, porque isso tem me incomodado de uma forma terrível. Nunca se ouviu falar tanto em aborto. Nunca se ouviu falar tanto em mulheres que desejaram, por opção, que decidiram por opção, não quero ser mãe, sabe? Isso tem sido infiltrado nas igrejas. Isso tem sido infiltrado na nossa geração. As nossas mulheres do século XXI, elas acham que o propósito delas é estar na rua, ganhando dinheiro, trabalhando fora. E muitas mulheres de Deus que estão em casa, no lar, cuidando dos filhos. Del. Del é engraçada, gente. A gente é assim, a gente tem essa relação mesmo, não ligue não. As mães que estão em casa, que são desmerecidas, sabe? No seu cuidado. Porque acha que você está em casa cuidando dos filhos, você não está fazendo nada. Gente, um papel dentro de casa que é feito com amor e bem feito, na direção do Senhor, ele vai trazer frutos. E o fruto vai ser filhos bem-sucedidos no Senhor. Filhos bem-sucedidos, a gente somente remete a filhos que conseguiram ter boas faculdades, ter bons diplomas, ou que enriqueceram, que estudaram em boas escolas. E ser bem-sucedido no Senhor é serem pessoas fortes emocionalmente, pessoas que conseguem estabelecer famílias, pessoas que conseguem romper na vida e serem seguras de si, carregando a boa semente da palavra sem se esquecer da palavra do Senhor. Amém, Bia? Sem se esquecer da palavra do Senhor, mas se tornando canal de bênção para a vida de outros. Porque, meus amores, a Bíblia diz que a flecha do argueiro, quando você puxa a flecha, que você pega a flecha e solta o arco, a flecha tem que ir mais longe. Nossos filhos têm que ir mais distante do que nós. Os nossos filhos têm que ir mais distante do que nós. Então, eu ainda experimentei uma coisa que nem todas as mães aqui sabem. Eu experimentei ainda a árdua tarefa e missão de ser isso tudo, tentar ser isso tudo, sem uma presença paterna na maioria das vezes. Gente, é um desafio tão grande. É cansativo, é exaustivo demais. Se já é cansativo você ser mãe com um apoio paterno, meu Deus. E eu creio que Deus, ele permitiu eu experimentar para que eu pudesse ter noção e dimensão de todas as dores possíveis nesse ministério, né? Porque quando você tem um filho que ainda vem com o peso da orfandade, né? De abandono, era o meu desespero de eu gerar um menino doente emocionalmente, que ele crescesse emocionalmente com a ausência paterna, uma figura paterna humana, e ele não quisesse crescer e conhecer a Deus por essa ausência, mas o Senhor tem me surpreendido, porque o meu filho, apesar de tudo, pela graça do Senhor, Deus tem me dado assim o privilégio de ver um menino que tem a sua paternidade estabelecida nos céus. O Senhor se tornou o pai de João Miguel. E eu orava todas as vezes isso. Deus, o pai presente que Miguel não tem na terra, Senhor. Que mesmo que seja aquele pai que ama, eu sei que ele é amado, eu não tenho nem dúvida. Ele fala com o pai dele, mas não convive, não conviveu por muitos anos. Isso, eu tinha um medo disso se tornar uma ferida emocional que eu não conseguisse ter controle futuramente. Era o meu maior temor. Mas até nisso, e Miguel passou por diversas crises, eu não vou ser mentirosa nem hipócrita, não. Eu estou falando de coisas reais aqui. Eu estou falando de uma mulher que vem
eu me considero como Sara como uma mulher estéril e desacreditada mesmo, que vim desse lugar. Mas só que eu sei que não é esse lugar que Deus tem para nós, não é o fim, não. Né? E desse lugar, é bom você conhecer as suas raízes para que você não se glorie quando Deus muda a sua história, né? E Miguel teve diversas crises na base da Jocum. Meu Deus do céu, eu ficava desesperada, porque Miguel chorava, mãe, todo mundo tem família, menos eu. Meu Deus do céu. Para eu fazer esse menino entender que eu era a família dele e que ele tinha família, porque todo mundo lá, engraçado, né? A minha escola eu fiz numa base da Jocum, em que tinha umas 3 mães lá que vieram com filhos, assim, que foram mães solteiras por um bom tempo e que estavam com padrastos, né? Os padrastos missionários, criando os meninos. Tinha umas 2 ou 3, se eu não me engano. As obreiras da base, né? E elas cuidaram muito, assim, me acolheram muito, mas Miguel, assim, pela experiência delas, né? E eu vi muita graça de Deus nisso aí. Porque verdadeiramente não foi só Miguel que entrou em crise, eu também entrei em crise, né? Porque eu olhava para os lados, eu via todo mundo com família completa, e eu também tive que entender que Miguel era minha família para eu passar isso para ele. Então, assim, eu precisei me estabelecer emocionalmente para poder gerar ao meu filho uma estrutura segura emocional. Então, mulher, você precisa estar bem para trazer segurança para seu filho. Já pensou se Sara começa a dar chilique, começa a brigar com H e sapatear e ficar naquele negócio? Não, Sara não fez isso. Sara simplesmente entendeu que Ismael estava zombando de Isaac, que aquilo iria prejudicar a formação do caráter, a segurança de Isaac, né? Trazer um ambiente inseguro, de competição, de inferioridade, porque Ismael ficava se colocando como primeiro, o primogênito. A briga era essa, né? De trazer dúvida sobre o ministério de Deus na vida de Isaac e na vida de Sara e Abraão, ele como o filho da promessa, era trazer dúvida de que ele realmente era o filho da promessa. Essa era a questão, a confusão que o inimigo queria trazer, né, nessa distorção aí. Sara se posicionou e disse, lança fora. Ela foi segura. Ela se teve firme, porque ela viu, ela teve visão. Então, assim, eu vou dizer, eu estava refletindo esses dias, eu fiquei esmiuçando essa palavra essa semana, né, esses dias aí, e eu fiquei pensando, gente, uma mulher, quando ela quer se colocar na dispensação do Senhor, ela consegue ser bênção, mas a mulher também foi a única que conseguiu fazer amizade com a serpente. O poder que nós temos de influência é tão grande que a serpente dialoga com Eva. Por que a serpente não foi conversar com Adão? Porque não ia ter papo. Não ia ter papo. Não iria ter papo. A serpente foi no ministério da mulher. O poder de influência, a sagacidade, a sensibilidade, a capacidade de raciocinar, de perceber, de sentir o ambiente, o lugar, as pessoas. Isso é nosso. Então, que a gente use isso para a glória de Deus. E que a gente não se permita mais ser automutilada com as difamações do mundo de dizer que não é nada ser mãe. Que não tem valor hoje em dia ser mãe. Sabe? E eu quero despertar essa paixão em você. Porque foi o que o Senhor... De tudo que Deus poderia me ensinar naquela base da Jocum. Deus poderia falar muitas coisas. Gente, eu tava com câncer e o Senhor sabia. Eu tive experiência com Deus sobre isso também, que eu posso depois compartilhar nos detalhes meu testemunho pessoal com Deus sobre isso. Eu tive experiência com Deus forte, inclusive, na palavra sobre a cura do câncer. Só que ele poderia me ensinar sobre tudo naquele momento, mas Deus pegou e me disse, minha filha, vem cá, eu vou te pegar pela mão, eu quero que você entenda o que é ser mãe. Eu quero que você entenda quem é esse menino aí que você está criando. O valor que ele tem para mim. Os nossos filhos têm um valor para Deus que a gente não consegue mensurar. E Satanás está tentando matar isso.
E eu não sei se vocês sabem, né? Eu não acredito em coincidência para quem serve a Deus. Eu creio que tudo é propósito. Antes disso tudo acontecer, né? De Deus me dar essa palavra de Mãe das Nações, quando eu só desejava estudar, fazer uma faculdade, eu tive uma experiência assim, eu pedi a Deus, Deus me dê uma profissão, que eu quero servir ao Senhor no ministério missionário, não sei o quê. Fiz aquela oração assim, emocionada e tal, que a gente faz achando que Deus não vai nem dar importância, e de repente eu tive um sonho assim terrível, foi uma revelação que Deus me deu. Eu dentro de um campus, assim, de uma universidade, com um homem de branco do meu lado, e ele me levava pela universidade, caminhando comigo, eu passava no meio de cientista, entrava num prédio, ele me colocava numa sala, assim, numa porta branca, e quando a mulher abria, era um centro cirúrgico, e ela toda de branco, ela me levava para o canto, me dava as luvas, botava máscara, touca, e me levava do lado de uma maca e dizia, a médica falava para mim, parabéns, hoje vai ser o seu primeiro parto. E aí Deus falou comigo sobre a chamada de obstetra, né? E eu entendo em Deus, que isso tem tanta importância que Deus tem levantado pessoas, inclusive na área profissional, para carregar essa palavra e consagrar essas crianças o quanto antes, porque estamos nos dias iguais aos de Jesus, em que se levantou. Eu estou com um problema sério de memória, tá? Tenham paciência comigo. Eu esqueci o nome do Herodes, que se levantou Herodes para matar todos os meninos que de 0 a 3 anos, ou seja, que ainda não tinha passado pela festa do desmame, que foi a festa que Isaac participou. Estamos nos dias que tem se levantado Herodes, o espírito de Herodes. Ei, cabaço, yanai, canai, que quer matar os meninos. E eu quero saber quem você vai se posicionar em Deus, como parteira do Senhor, aquelas que vão entender e vão abraçar a causa espiritual de gerar filhos e filhas para o reino, ou se você vai se omitir. A omissão também é um pecado. Eu não vou mais estender na palavra, porque até aqui o Senhor tem nos dado, tá? Eu espero que não tenha sido cansativo para vocês, meninas. Eu peço perdão mesmo. Mas eu preparei assim, um tempo de live e eu realmente preparei algo que eu pudesse ter mais paciência e calma para falar. Porque vocês viram que muitas coisas, né? Foram muitos detalhes. Mas por conta disso, amém, Teresita, amém, meninas. É porque eu entendo a seriedade desse propósito. E por conta disso, né, Deus me deu o chamado de ser obstetra. Ser obstetra, para mim, na medicina, não vai ser somente para trabalhar como um propósito pessoal. Existe um propósito espiritual e tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa. Deus tem me feito entender. O motivo pelo qual ele me chamou e para quem eu devo abrir a minha boca, né? E esse foi o tempo de eu compartilhar tudo isso, e não foi uma palavra de um dia, vocês viram, foram coisas que eu vivi anos, eu fui experimentada, foi uma palavra que foi se amadurecendo no meu... Amém, meninas, glória a Deus. Que foi se amadurecendo no meu espírito, e que tem causado uma certa indignação dentro do meu espírito, quando eu vejo mulheres que têm desprezado esse chamado, achando que é pouco, e às vezes tem feito de qualquer forma, tem sido negligente com a sua chamada. Não é só botar no mundo, não é só enviar para a escola, não é só colocar na salinha das crianças, é muito mais que isso. É cansativo, é trabalhoso, não tem holofotes, não tem glória, não vai ter aplauso, mas o resultado vai ser um Isaac desentulhando poços, bem estabelecido em família, né? Isaac só teve a infelicidade de ter uma mulher que depois não teve sabedoria, né?
para poder gerenciar e dar continuidade ao ministério de Sara. Mas nem por isso Deus não deixou de operar na vida de Jacó, né? Jacó, ele teve o seu nome mudado ali no Val de Jaboque, e ele soube guerrear de forma correta, né, com caráter, e por isso ele se tornou Israel. Então eu creio que para aquelas que já caminharam muito tempo de forma errada, como a Rebeca, Deus tem propósito nos nossos Jacós também. Há esperança para Jacó. Aleluia. Deus é tão lindo que ele diz assim: olha, eu quero ensinar que você seja Sara, que você crie como Sara criou Isaac, que você tenha o seu Isaac, que você forme o Isaac. Mas se até aqui você errou, se você formou um Jacó na sua vida, eu tenho graça também sobre a vida de Jacó. Eu tenho graça sobre a vida de Rebeca, né? E Deus é lindo, porque houve reconciliação entre Esaú e Jacó. Esaú se arrependeu, não matou o irmão. Jacó mudou o nome, ele mudou o seu caráter. Ele guerreou a noite toda com o anjo para ser abençoado, que ele entendeu que a bênção não estava simplesmente em seu pai entregar-lhe a primogenitura, mas a nossa bênção, ela vem do Pai Celestial, de quando a gente age corretamente com caráter diante do Senhor. E o que Deus tem mais ministrado no meu coração é a importância de ter e buscar um caráter transformado. Não é estar na igreja todo dia, ler a Bíblia, fazer as coisas religiosamente, cantar. Não. É se permitir ser transformado no caráter para ser exemplo dentro de casa para nossos filhos e nossa família. Amém, meninas? Eu quero agradecer de coração, do fundo do meu coração, por vocês estarem aqui. Vocês são preciosas demais. Eu creio que quem esteve era quem Deus queria mesmo que estivesse, né? E eu agradeço. Eu vou só fazer uma oração, tá? Para encerrar. E depois vocês me compartilham aí do que Deus foi ministrando ao coração de vocês, o que mais marcou, o que mais falou. E até depois, assim, se vocês gostariam que a gente continuasse, né, com as lives, trazendo temas, algo desse tipo, porque realmente eu não vim aqui hoje na intenção de é um ministério e, tipo, vai acontecer sempre live, não. Deus me botou no meu coração de eu compartilhar essa palavra neste tempo. E eu não sei o que vai vir depois disso, tá? E, realmente eu não sei, mas está nas mãos do Senhor. Amém? Eu quero orar agradecendo a Deus, orar por vocês também. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite especial. Te agradecer a Deus por essa palavra. Te agradecer a Deus pelas vidas das minhas amigas, das minhas irmãs que se encontram aqui presentes. Te agradecer, Deus, em nome de Jesus, pedindo, Pai, que o Senhor venha repreender todo o roubador da semente. Pai, porque a fé se perde com o tempo e, Senhor, porque às vezes nós não guardamos a palavra. E às vezes a gente se perde, Pai, em fé, porque não tem memória, não tem recordação da tua palavra dentro do coração, para nos lembrar dia após dia, independente do tempo, dos 90 anos, dos 40 anos, dos 2.000 anos que se passaram da tua palavra, ela precisa ter a chama reacendida em nosso coração. Deus, eu creio que foi por este tempo, foi para este propósito, foi para essas mulheres, Pai, da minha geração, que o Senhor me deu essa experiência, que o Senhor me trouxe essa palavra, e eu te peço em nome de Jesus, que o teu Espírito, no teu infinito poder, venha acender a chama, Deus, da maternidade espiritual, com responsabilidade, como vocação, como chamado, com o propósito do Senhor no coração de cada uma delas, e que essa semente, Jesus, que foi liberada nessa noite, seja, Senhor, multiplicada no coração delas a 100 por 1. Eu declaro e profetizo essa semente multiplicada. Eu declaro em nome de Jesus que madres sejam abertas. Que o Senhor vai repreender de nosso meio todo espírito de esterilidade, todo espírito faccioso, de divisão entre irmãos, entre amigas, Pai. Meu Deus, e nos dá sabedoria, Deus, para criar os nossos filhos na graça e no conhecimento do Senhor. Meu Deus, porque o Senhor vai nos prestar, vai pedir prestação de contas, o Senhor vai nos cobrar, e o que temos a Deus a dar, Senhor, eu te peço, tem misericórdia. Se até aqui, Jesus, temos sido negligentes como Rebeca em algumas coisas, traz à luz as trevas que ainda não existem, de luz dentro de nós, para que a gente enxergue o que precisamos mudar, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai.
Ajuda-nos na nossa pequenez, na nossa falha, na nossa incapacidade, Senhor. Meu Deus, somos tão pequenos diante do Senhor e eu te peço, Pai, faz o impossível acontecer no meio da nossa geração. Deus, temos vivido um momento em que Satanás tem se levantado, Senhor, e às vezes levanta pessoas da própria casa, Senhor, para zombar da nossa maternidade, para zombar dos nossos filhos. Meu Deus, se levantam como Ismael, Senhor, como H, dentro da nossa casa, da nossa família. Meu Deus, para desfazer do propósito do Senhor, meu Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nos desperta para gerar, nos acorda para gerar, Senhor. É tudo que eu te peço. Repreende todo espírito de esterilidade, infertilidade dentro do nosso ventre espiritual e físico. Eu profetizo cura. Venha o teu espírito sobre nós, venha o teu espírito sobre os nossos filhos. Guarda os nossos filhos dessa geração perversa, maliciosa, que vem para arrancar pureza, que vem para arrancar a tua palavra do coração deles, que vem para desviá-los do caminho do Senhor. Pai, prepara, Senhor, as Rebecas, as mulheres de Deus, os homens de Deus, os bons encontros, as famílias bem estabelecidas, aquilo que não tivemos, Pai, que o Senhor faça, que os nossos filhos vivam. Senhor, a bênção da família em nossa casa, Senhor. Que eles sejam curados, Pai, que eles cresçam libertos, sarados emocionalmente, livres e libertos de toda ferida emocional, dos nossos passados, das nossas vivências, Pai, dolorosas, que eles não sejam afetados, Pai, pelos nossos erros do passado, pela vida que nós não conseguimos dar, Deus, em perfeição, mas Tu és a perfeição, Senhor. Tu és tudo de exemplo e tudo de bom que eles podem ter como, Pai, padrão. E eu oro te pedindo em nome de Jesus. Realiza, Senhor, este propósito. Que esta palavra cresça 100 por 1 no coração das minhas irmãs e amigas. Em nome de Jesus. Eu queria contar só uma coisa que eu lembrei quando eu estava orando. Olha que mistério. E pela graça de Deus, eu sou estéril hoje, né? Eu já não posso ter filhos mais, mas Deus tem dado promessas, né? Tô igual a Sara, esperando o Senhor. Estou fazendo 40 anos, dia 28. Amém, Senhor. Oh, glória. Não estou 90, não, 40 só. E Deus tem me dado a graça de estender a mão sobre mulheres que são estéreis. E Deus tem dado cura sobre elas. Cura, Deus tem me usado para cura, né? Tem alguns testemunhos assim de cura. E eu creio que essa cura não é só física, mas espiritual. Eu oro para que o seu coração seja curado de todas as palavras que aquele espírito maligno que tem tentado se apossar dos nossos dias, o espírito de morte, de aborto de sonhos, espírito que vem para roubar a fé. Porque não tem condições de ter filho, porque os dias estão difíceis, porque a humanidade está perversa. Não, gente, não. A palavra do Senhor, ela diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 podem cair do teu lado, 10.000 à tua direita. A nossa casa não vai ser atingida, porque a nossa casa está guardada com a palavra. Existe um lugar seguro para nós. O mundo não é seguro para ninguém. O mundo não é seguro para nós, o mundo não é seguro para os ímpios, mas nós temos um lugar seguro que é o esconderijo do Altíssimo. Independente do caos que a humanidade está vivendo, o Senhor manterá a nossa casa em segurança. Nós não podemos colocar nossa segurança no dinheiro. Nós não podemos colocar nossa segurança nas circunstâncias que o mundo está perdido, de que as pessoas estão corrompidas por causa do homossexualismo, por causa das drogas. Não, nós precisamos crescer e multiplicar, porque esta é ordem. Crescei-vos, enchei a terra. E o Senhor não disse, olha, crescei-vos e multiplicai-vos até o século 21. O Senhor não estabeleceu limite para esta palavra. É até Jesus voltar. Nós precisamos povoar a terra de filhos e filhas e herdeiros do Senhor, de pessoas que sejam exemplo, de que carreguem a palavra do Senhor.
Nós precisamos continuar proclamando, nós precisamos continuar provando ao mundo que a nossa segurança não está nos nossos recursos financeiros, que a nossa segurança não está na educação, que a nossa segurança não está naquilo que o mundo pode proporcionar, não está na política, não está na presidência, não está no Senado, não está em homem. A nossa segurança está naquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansa. Às vezes nosso coração está se enchendo de angústia. Ei, carai, Ana, sudequebaço, a gente tem permitido, ó, o espírito daquele, que eu esqueci até o nome do homem, daqueles dias que tentou matar Moisés, tentou matar Jesus. Foram homens que se levantaram na nação de forma política, com argumentos políticos, com ideologias políticas para matar. Vamos matar aquele que vem para cumprir o propósito. Deus estabeleceu nossa vida com propósito. O Senhor não nos deu um útero porque somos bonitinhas, porque Ele quer nos fazer especiais. O Senhor não nos deu um útero para menstruar somente. O Senhor nos deu um útero para gerar. O Senhor nos deu um útero com propósito. Abençoe os teus ovos, abençoe os teus ovários. São as suas gerações que o Senhor te deu. Honre aquilo que o Senhor te deu. Não despreze aquilo que o Senhor confiou. Porque o medo às vezes tem te paralisado nesse lugar de escuro, desse lugar de medo, desse lugar de escuridão, de trevas, desse lugar caótico. Eu vejo mulheres frustradas. Muitas mulheres frustradas porque não querem gerar, porque decidiram que o mundo está perigoso demais. E quando que o mundo esteve seguro? Quando esteve? Se nos dias de José tentaram matar José, se nos dias de Jesus tentaram matar Jesus, se nos dias de Moisés tentaram matar Moisés, o mundo sempre esteve perigoso. Sempre esteve perigoso. O mundo sempre esteve perigoso para aqueles que servem ao Senhor, sabe? Porque eles sempre querem matar o propósito. A palavra de Deus diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E ele veio para matar e destruir a sua fé, a sua esperança e a sua segurança em Deus, naquele que te prometeu. E que você seja hoje uma Sara que rica, managaçudeque. Uma Sara que crê, caralabaxai, uma Sara que gera, não uma Sara infértil, estéril, incrédula, que ri dos propósitos do Senhor porque não se acha suficiente para estabelecer o propósito do Senhor na terra. Ah, Deus não me fez para ser mãe, eu não tenho saco para ser mãe. Peça ao Senhor, porque Deus quer tratar o seu caráter, o seu ministério de doação. Ser mãe é se doar quando ninguém mais quer. Você ama esse menino que apronta, que faz coisas absurdas. Você consegue amar, você consegue cuidar desse menino, porque é Deus que te dá essa graça. Não é porque você é boazinha, não. É porque Deus fez esse amor que te ligou do seu cordão umbilical para que gerasse um sentimento, uma ligação emocional, para que você trouxesse segurança, cuidado e zelo, para que você protegesse daqueles que não têm o mesmo amor e querem matar. Mas eu declaro que em nome de Jesus da sua boca vai sair vida e você vai abençoar o seu ventre como algo precioso que o Senhor te deu. E tem mais. Eu estou tentando terminar, não estou conseguindo. Ei, querer baixando, tem mais. O principal que eu não falei. Eu era estéril quando tive Miguel. A história que eu engravidei de João Miguel. Eu era estéril, né? Eu tinha ovário policístico, síndrome do ovário policístico. E eu não podia, né? A médica falava assim, você não vai... Eu já tinha 2 anos já de casada com o Ângelo, um bom tempo, o pai dele, e a gente nem se preservava porque, né? E eu tive uma experiência com Deus. Teve um dia que eu estava lá em casa, de novo, a mesma experiência que eu falei do livro, que eu estava lá, que Deus bradou no meu ouvido, assim, Mãe das Nações. Dessa vez eu ouvi, só que foi na mente, não foi uma voz audível, não, mas foi na minha mente, assim, bem forte. E eu estava em casa, e aí o Senhor falou assim, e dará luz a um menino, e por-lhe-ás o nome de João. Eu tomei aquele susto,
Porque eu já tinha mais de 6 meses que a minha menstruação não descia, porque eu tinha ovário policístico, né? Nem menstruava, nem ovulava, gente. No ovário policístico você nem ovula. E tinha mais de 6 meses, então nem tinha menstruação. Aí eu falei, meu Deus, eu contei, esperei a data. Quando deu exatamente um mês certinho, eu fui fazer ultrassom calado, em silêncio. Comecei a sentir umas coisas estranhas. Quando eu cheguei lá, estava lá o saquinho vitelíneo e o embriãozinho implantado. Miguel estava lá. Não tinha como eu saber data gestacional, porque eu já tinha 6 meses sem engravidar, ou sem menstruar, né? Então, há um propósito na geração dos nossos filhos. Quando Deus abre a sua madre, Ele está te confiando em algo precioso, Ele está gerando um propósito. Se você não teve ainda, é porque não é o tempo do seu ministério, não começou. Mas o seu ministério vai começar quando Deus te fazer gerar. E dê glória se Deus te der 2, 3, 5, 7. Dê glória. É difícil, a gente fica para arrancar os cabelos, a gente fica doida, mas é bom demais. E o Senhor está confiando em mim e em você. Se Deus te deu mais de uma, é porque Deus confia que você pode, você tem capacidade. Deus está confiando em você nisso. Amém? Eu agradeço, peço desculpas, me excedi de novo. Fica com Deus. Tenha uma boa noite. Deus abençoe a vida de vocês, viu, meninas? A paz do Senhor. Tchau.